Eu não coloquei esse título no vídeo simplesmente para chamar a sua atenção. Eu realmente consegui triplicar o meu salário em apenas um ano. E eu usei uma estratégia simples que você também pode usar para conseguir atingir esse resultado. Então fica comigo até o final desse vídeo e já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Primeiramente, eu vou te explicar de uma forma resumida a minha trajetória. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando somente sobre a minha trajetória no mercado de trabalho, então clica aí no link da descrição e confere lá, beleza? Mas simplesmente para você entender. Eu comecei do absoluto zero, porque eu comecei trabalhando de graça, isso mesmo. Eu fiz um trabalho voluntário. E por que eu fiz esse trabalho voluntário? Porque eu precisava ajudar a minha mãe em casa, de forma financeira. Mas eu era muito novo, eu tinha 14, 15, 16 anos. E eu procurava empregos como jovem aprendiz, até porque eu estava no ensino médio, precisava de um emprego que conciliasse com os estudos. E eu falhei, eu não consegui nenhum emprego por dois motivos. Primeiramente, porque eu era um adolescente jovem e segundo, porque eu não tinha experiência. Sobre a idade, eu não tinha o que fazer, mas a experiência eu podia mudar isso. E eu pensei em uma forma de como conseguir um emprego mesmo com esses dois requisitos. E a minha ideia foi trabalhar de graça, né, fazer um trabalho voluntário para que eu tenha alguma experiência no currículo, mesmo jovem. E eu consegui, foi uma estratégia bem sucedida. Eu comecei a trabalhar em uma empresa de informática, certo? Eu era auxiliar administrativo e eu passei 3 meses trabalhando de graça, sem receber nenhum real, simplesmente para ter uma experiência e colocar no currículo. E isso foi um diferencial enorme, porque depois desses 3 meses trabalhando de graça nessa empresa de informática, em apenas 15 dias, menos de 2 semanas, não completou os 15 dias, eu já estava contratado como jovem aprendiz, que era a minha intenção. Por quê? Porque eu estava no ensino médio, eu precisava de um emprego em que eu pudesse trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu estudava pela manhã e trabalhava na parte da tarde. E eu comecei recebendo 650, 670 mais ou menos, aí tive o reajuste salarial, eu passei a receber R$ 700. De R$ 0, né, que era o trabalho voluntário, eu fui contratado como jovem aprendiz e passei a receber R$ 700. E lá no cartório eu era também da parte administrativa, em vez de ser auxiliar administrativo, eu era um pouquinho a mais, eu era assistente administrativo. E eu fazia digitação, fazia cadastramento de matrículas, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu comecei recebendo R$ 700, certo? E com apenas 3 meses de trabalho, eu fui promovido. Eu fiz um trabalho excelente, o patrão gostou do meu serviço e quis me promover. Foi justamente na época que eu terminei meu ensino médio e podia trabalhar o dia inteiro. Aí ele me promoveu e eu fiquei como efetivo, né? Em vez de 700, eu passei a receber um salário mínimo que na época era 1.412, ou seja, já foi o dobro, entende? Com apenas 3 meses de trabalho, eu fui promovido. Calma, eu vou te explicar o que eu fiz para ser promovido, certo? Vou te dar dicas e algumas reflexões que você pode ter para que você também consiga esse mesmo resultado. Mas enfim, trabalho voluntário, de graça, jovem aprendiz, recebendo R$ 700. Depois de 3 meses, fui promovido, fiquei efetivo, recebendo salário mínimo, 1.412, e com um ano de trabalho, eu fiz um ano de trabalho, eu mesmo pedi para sair, porque eu já estava contratado pelo Sicredi, que é onde eu trabalho hoje, como estagiário, recebendo o triplo. Eu não gosto de falar sobre valores, mas só para você entender, hoje eu recebo 1.900 mais 900 da alimentação, então é muito mais do que o triplo de salário, considerando também o vale alimentação que eu recebo, que é a feira de R$ 900. Então eu realmente consegui triplicar o meu salário em apenas um ano. Um ano e 2 meses, para ser exato, contando com os 3 meses que eu passei trabalhando de graça, né? E também os 3 meses que eu fui promovido, então dá isso aí. Um ano e alguns meses aí. Um ano e 2 meses, porque eu passei um ano como efetivo lá no cartório e hoje eu sou estagiário em um banco. E eu vou te explicar o que é que eu fiz. Então vamos lá. Eu vou fazer meio que uma reflexão para que você possa entender as decisões que eu tomei que me levaram a chegar onde eu estou hoje. Primeiramente, o primeiro passo, o trabalho voluntário. Eu trabalhei 3 meses de graça, sem receber nada. E o que eu ganhei com isso? Experiência, networking e um diferencial no currículo, que na época foi primordial para mim conseguir meu primeiro emprego no mercado de trabalho, porque eu era jovem e sem experiência. Então essa experiência foi de grande ajuda. E muitas pessoas não veem valor no trabalho sem remuneração, mas para mim aquilo foi um investimento no meu futuro,
porque eu posso te garantir, se eu não tivesse aquela experiência no currículo, eu não teria entrado no cartório como jovem aprendiz, que era a minha intenção. Porque durante a entrevista foi o que mais chamou a atenção no recrutador, que inclusive também era o patrão, porque ele viu que eu tinha conhecimento com tecnologia. Eu trabalhava numa empresa de informática. Eu tinha conhecimento prático com Excel, Word, PowerPoint, que era o principal para ele na época, e isso foi um diferencial enorme, porque na minha trajetória de trabalho, né, no dia a dia, eu ia usar essas três ferramentas. O PowerPoint deixa de lado, mas o Word e Excel eram primordiais. O segundo passo foi o jovem aprendiz no cartório. Foi o meu primeiro emprego formal, recebendo R$ 700. E como eu me destaquei? Eu sempre buscava aprender mais do que a minha função exigia. Eu era um simples jovem aprendiz trabalhando no setor administrativo, mas eu buscava fazer networking, conversar com as pessoas mais experientes, porque tinha gente lá que fazia 20, 30 anos que trabalhava lá. E eu conversava com elas, eu já cheguei a pedir dicas de como ser promovido, entende? Eu sempre busquei aprender mais do que a minha função exigia. Chegava uma atividade diferente, não tinha ninguém para fazer, eu me voluntariava para fazer, mas não deixava de fazer a minha função. Primeiro você foca no seu, né? Tem um ditado que diz, primeiro encha a sua taça para depois encher a dos outros. Então eu fazia minha função e buscava fazer coisas diferentes para aprender mais e me tornar um funcionário indispensável. Eu não era um funcionário qualquer, eu me tornei realmente indispensável. É tanto que quando eu saí, eu precisei arrumar outra pessoa para ficar no meu lugar, porque eu me tornei indispensável. Mas não confunda, eu era substituível, certo? O que era indispensável? A minha função e como eu exercia a minha função. Então, quando eu saí, eu precisei indicar um amigo meu, que está lá até hoje, graças a Deus, para fazer o que eu fazia, porque eu tornei realmente indispensável. Mas substituível, lembre-se disso. Não aumente seu ego, seu orgulho, achando que você é único na empresa, indispensável, beleza. Mas você sempre será substituível. É tanto que se tu pedir demissão hoje no teu emprego, daqui para amanhã eles arrumam outra pessoa para ficar no teu lugar. Isso é fato. Você é substituível. Todo mundo é substituível. O que não é substituível? A forma como você trabalha. E o resultado disso tudo, aprendendo mais do que minha função exigia, se destacando, sendo um funcionário indispensável, eu fui promovido em 3 meses e passei a receber o dobro. Assim que eu terminei o ensino médio, fiquei efetivo, trabalhando o dia inteiro. E o maior salto de todos, o terceiro passo, minha transição para o mercado financeiro. Comecei a estagiar em um banco recebendo muito mais do que o triplo, muito mais do que o triplo, se for considerado o vale alimentação. E como eu me preparei para essa transição? Eu estudei para certificações financeiras, tirei a minha CPA 20, eu fiz networking com pessoas, eu estudei sobre o mercado financeiro, eu sempre gostei de investir, de finanças, controle financeiro, administração financeira, eu uso muito Excel, gostava muito disso e eu pensei, pô, por que não? Né? Recebe bem, eu posso trabalhar com o que eu gosto e eu quero crescer. Eu vou falar sobre isso mais tarde, mas eu queria crescer. Onde eu estava, no cartório, não tinha crescimento. Era aquela função e somente. Como eu falei, tinha pessoas que estavam lá há 20, 30 anos, então cada um tinha sua função separada. Não tinha por onde crescer. Eu cresci, né, porque eu fui de aprendiz para efetivo. Fora isso, não tinha outra função para mim crescer, ser promovido. E agora, a parte mais importante que eu acredito que você está esperando até agora é qual foi a estratégia que eu usei. Eu vou te explicar detalhadamente qual estratégia eu usei para cada emprego que eu tive. E a primeira que eu posso te passar é: estude o mercado que você está entrando. Por exemplo, eu queria entrar no mercado financeiro. Eu estudei sobre isso. E você precisa entender o que eles valorizam. No meu caso, eles valorizavam certificações financeiras. Muitos bancos, né, instituições financeiras exigem essas certificações. Estagiário, jovem aprendiz não precisa, mas é um diferencial enorme. Eu entendi que eles valorizam essas certificações, então eu me adiantei. Eu já tirei a minha CPA 20, minha certificação financeira, e isso foi um diferencial enorme, porque quando eu fiz a entrevista, eu me destaquei dos demais. Os outros iam sem experiência no mercado financeiro e sem certificação. Eu tinha experiência, mas não era no mercado financeiro, mas eu já tinha a certificação financeira. Isso comprova o meu conhecimento na área, e isso daí me ajudou bastante. Então, estude o mercado que você quer entrar e entenda bem o que as empresas valorizam, para que você possa se destacar. A segunda dica que eu posso te passar é você trabalhar como se já estivesse no próximo cargo. Não fique preso às funções, faça mais, pegue tarefas maiores
Eu fiz isso lá no cartório e eu não fazia apenas o básico, não fazia apenas a minha função. Eu aprendia com as pessoas mais experientes que estavam lá. A terceira dica que eu posso te passar é você fazer networking. Se conecte com as pessoas certas. Muitas oportunidades aparecem no seu círculo de contatos. Eu me conectei com muitas pessoas do mercado financeiro, né? Fiz conexões no LinkedIn, conversei com muitas delas. Eu mostrei que estava pronto para trabalhar, né? Que estava preparado. E graças a isso eu consegui muitas pessoas que me ajudaram, não só com dicas, mas com indicações, com links para mim se candidatar a vagas. E uma delas foi uma colega lá do Sicredi. Ela disse: Vicente Rawan, vá lá, deixe seu currículo, porque a gerente é bem acessível e tal. Aí, graças a ela, eu tive a intenção de ir lá no Sicredi. Eu já queria ir, mas ela me incentivou a ir deixar o currículo físico. E isso foi um diferencial enorme, porque eu já ia. Mas quando ela falou aquilo, eu pensei, poxa, então tem que ir logo, amanhã. Aí no dia seguinte, eu fui lá, entreguei o currículo e graças a Deus eu estou no cargo que eu estou hoje. A quarta dica que eu posso te passar é buscar empresas que permitem não somente crescimento, mas crescimento rápido. Porque senão você fica estagnado numa função e passa a vida inteira em um mesmo lugar. Como eu citei, as pessoas que passaram 30 anos lá no cartório e tal, mas enfim. Bancos, corretoras, todas elas oferecem oportunidades de crescimento. Eu identifiquei isso, era o que eu buscava. Lá no cartório não, eu fui promovido de jovem aprendiz para efetivo e pronto, não tinha para onde crescer. Não tinha oportunidade de crescimento, oportunidade de ser promovido mais. E eu não queria aquilo para mim, não queria ficar estagnado, passar minha vida inteira fazendo apenas uma coisa. Eu queria crescer, eu queria me aventurar em novas oportunidades, trabalhar tanto que ser valorizado por isso e ser promovido, entende? No banco eu tenho isso, eu sou estagiário, mas eu posso ser efetivo, posso ser atendente, depois posso ser gerente, quem sabe, enfim, tem oportunidade de crescimento. Eu valorizo isso e eu acredito que você precisa valorizar também. A quinta dica é você ter paciência e visão de longo prazo. Se eu tivesse desistido lá no meu trabalho voluntário, simplesmente porque eu passei 3 meses trabalhando de graça, eu não estaria onde eu estou hoje. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalhei sim 3 meses de graça, mas a minha intenção, na minha cabeça, era que após esses 3 meses eu seria contratado. Eu ia poder ficar lá na minha função, no meu horário, recebendo, ser remunerado por isso. Mas não. Terminou os 3 meses, eu simplesmente fui para casa e tive que procurar novas oportunidades. Se eu tivesse desistido aí, simplesmente porque eu passei 3 meses trabalhando de graça e não fui valorizado, digamos assim, não fui contratado, muitas pessoas teriam desistido. Se eu tivesse desistido, eu não estaria onde eu estou hoje. Pequenos passos bem planejados geram resultados bons no futuro, se você tiver paciência. Foi o meu caso. Eu considerei esse estágio não remunerado, esse trabalho voluntário, como apenas um passo em direção ao sucesso, porque é o processo, querendo ou não. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria entrado no cartório, eu não teria sido promovido no cartório, eu não teria tido a ideia de trabalhar no Sicredi, porque Deus tem tudo planejado. Se as coisas acontecessem conforme a sua vontade, pô, velho, tua vida seria uma merda, porque sinceramente eu já parei para refletir. Se as coisas tivessem acontecido como eu pretendia, minha vida seria completamente diferente hoje. Provavelmente eu não estaria gravando esse vídeo, provavelmente eu não estaria trabalhando no mercado financeiro, feliz, recebendo bem, sendo valorizado, com a oportunidade de crescimento, eu estaria totalmente diferente. E eu estou te dizendo isso porque se eu não tivesse feito tudo isso, esse passo a passo ao decorrer do tempo, eu não teria conhecido um colega meu que me apresentou as certificações financeiras, que me apresentou que eu tinha oportunidade de entrar em banco. Poderia valorizar o meu gosto por finanças e investimentos, porque foi ele que abriu minha mente, fez aquele insight. Pô, velho, o que é que eu tô fazendo aqui, mano? Tô perdendo meu tempo, não é onde eu queria estar, eu poderia estar em um lugar melhor. E foi graças a essa pessoa, esse meu colega, meu grande irmão, se ele estiver assistindo esse vídeo, ele sabe que é ele. Mas ele me deu essa ideia, né? Ele falou, pô, velho, tu gosta de finanças e investimentos, por que tu não vai trabalhar em banco, pô? Tem uma certificação aqui, se tu tirar, tu pode trabalhar lá. Pô, mano, foi de grande ajuda. Então, valorize o processo. Não desista por algum obstáculo qualquer. Veja isso como uma oportunidade de crescimento, como um aprendizado, certo? Eu não vejo o fracasso como um fracasso. Eu vejo como um feedback, onde você pode melhorar e fazer melhor. E para finalizar o vídeo, eu vou deixar um breve resumo. Comecei trabalhando de graça,
Graças a isso, consegui um emprego como jovem aprendiz recebendo R$ 700. Depois, fui promovido em 3 meses, virei efetivo, passei a receber o dobro e hoje eu recebo 1.900 mais benefícios. Graças a uma estratégia clara que eu passei para você nesse vídeo, que você pode usar para conseguir esses mesmos resultados. Como você viu, não é mágica, não é milagre, é só você fazer o básico, bem feito. Faça a sua parte, que com certeza você vai colher os frutos lá na frente. Eu quero deixar uma breve reflexão para finalizar o vídeo. Se você recebe pouco hoje, não significa que vai ser para sempre assim. Mas se você quer aumentar o seu salário, você precisa agir. Isso é fato. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. E se você quer mais dicas para crescer profissionalmente, se inscreve aqui no canal. E por fim, deixa aí o seu comentário de qual é o seu maior desafio hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.